Irmãos, pais queridos, eu fui encarregada de ministrar a vida de vocês nessa noite. Peço ao Espírito Santo que me ajude a transmitir sobre a vida de vocês, impartir aquilo que Deus colocou no meu coração. Preciso muito da sua atenção hoje. Geralmente eu ministro umas 10 pagininhas, mas em letras grandes. Hoje eu tenho 18. Então vocês me ajudem. Mas eu aumentei a letra para eu enxergar. Então a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2:16. Versículo muito conhecido, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu glorifico muito a Deus por essa casa, pela precisão dessa casa em até mesmo informar e montar toda a agenda, todo o calendário, tudo aquilo que Deus vai ministrando e fazendo durante ao longo do ano. Nosso apóstolo não se move e a liderança da casa fora de propósito. E eu achei muito pertinente essa conferência do grito da geração profética terminar esse momento. Porque é a última conferência do ano, dentro de um ano onde nós recebemos muitas revelações. Onde nós tivemos acesso a muitas coisas. E a pastora Michele teve uma visão, onde ela via engrenagens nessa noite. E essas engrenagens, elas estavam assim, se ajustando, se alinhando. E o Senhor falava com ela assim: foram muitas palavras. E nada ficará solto no seu espírito. Mas que o Senhor iria nessa noite ajustar essa engrenagem. Iria nessa noite conectar, alinhar no nosso espírito, como se assentasse pela graça dEle essas coisas dentro de nós. E como igreja, nós estamos na iminência da virada de um calendário. Como igreja, como nação, estamos aí na reta final, no fim do ano. Estamos quase entrando no Natal, Ano Novo. E o Espírito Santo falou comigo: vocês passarão por uma renovação no seu entendimento. E hoje nós vamos falar sobre isso, irmãos. O que é passar por essa renovação no nosso entendimento? E Deus tem chamado a minha atenção esses dias que existe uma transformação, uma mudança muito mais profunda que precisa ocorrer em nós. E essa mudança, essa transformação, é mais do que mudança de pensamentos, é mais do que mudança de mentalidade, é mais do que mudança de mente. Porque os dias que nós estamos vivendo, nós temos visto pessoas mesclando pensamentos espirituais com pensamentos carnais. Pessoas tentando tocar ou se mover no desenho original de Deus, mas com uma mente carnal, com uma mente adâmica. E nós tiramos do corpo de Cristo, se nós nos movermos dessa maneira, a rendição, o lugar de se prostrar, o lugar de se quebrantar a uma única vontade. E a religião nos rouba a revelação do Cristo, o acesso a essa mente. O que é entender isso, irmãos? Eu posso ministrar a noite toda aqui e se tornar apenas palavras, versículos. Mas se não tivermos o nosso entendimento renovado, nada disso aqui vira verdade dentro de nós. E o Senhor ministrava ao meu espírito as pessoas em busca desenfreada dessa mescla, uma hora espiritual, uma hora carnal, uma hora estou no auge da minha espiritualidade, outra hora não. E o Senhor falava comigo:
O reino de Deus não é buscar resultados. Resultados não tem nada a ver com a mente de Cristo. E a religião tenta o tempo todo imputar sobre nós que a nossa mentalidade tem que ser transformada, né? A metanoia. Então, o tempo todo, você tem que deixar de ter uma mente de pobreza e você precisa passar a ter uma mente de prosperidade. Você precisa passar de ter uma mente individual para uma mente corporativa. E tantas coisas. O que mais a religião nos rouba, queridos? Ela simplifica coisas profundas. Ela simplifica, ela pega a verdade da palavra de Deus e ela tenta transformar em conceito. E ela tenta colocar isso dentro de nós. E o Senhor falava comigo, todas essas mudanças acontecem em nós. Acontecem sim mudanças no nosso pensamento. Acontecem sim mudança na nossa mentalidade. Passamos de uma mente miserável para uma mente próspera. Isso não estou falando de finanças. Passamos a pensar de uma maneira diferente, mas isso é superficial. Diante do propósito eterno de Deus. Porque tudo isso, guarde isso no seu espírito, fala de comportamento, não fala de natureza. Todas essas coisas, no que tange pensamentos, fala de mudança de comportamento e não mudança de natureza espiritual. O reino de Deus, ele é muito mais do que aceitar Jesus e mudar o seu comportamento. Deus falou, Camila, é dia de coisas profundas no corpo de Cristo. É levar uma igreja, levar o corpo de Cristo a não ter pensamentos mudados somente. Tudo isso, gente, é maravilhoso, é tremendo. Mas Deus falou nessa noite, através de alguém daqui profética, de uma palavra: eu vou elevar. Eu vou mudar o nível da profundidade. Porque quem gosta das coisas superficiais, das mudanças superficiais, é a nossa alma. A alma gosta da superficialidade da fé. Ela gosta que você fique na superfície. A alma gosta de te trazer para esses lugares onde você e eu temos argumentos o tempo todo. Porque para a alma é mais interessante você viver uma vida coerente à sua mente humana e não à sua natureza espiritual. Porque nós vamos falar disso nessa noite. Para que você tenha e conheça a mente de Cristo. Nós estamos falando de alguém que teve a sua natureza transformada. É muito mais do que mudar o meu comportamento. É muito mais do que eu falava mentira e agora eu não falo mais. Do que eu fofocava e agora eu não fofoco mais. Do que eu fumava e agora eu não fumo mais. Eu era dependente químico e agora eu não sou mais. Tudo isso faz parte, está no pacote. Mas Deus quer nos levar a outro lugar. Deus quer nos levar a outro lugar. É mais que pensamento, é mais que comportamento, é mais que mentalidade, é natureza. É natureza. Só há um lugar que às vezes parece desconfortável, mas é onde o Senhor quer que você esteja enraizado. E este lugar é acessando revelação do Cristo vivo dentro do teu espírito. Revelação da mente de Cristo só se dá através de mudança de natureza. E essa mudança de natureza se dá através da graça. E aí a religião nos diz que a graça é só para perdoar pecados. Quantas vezes eu preguei que a graça, e ela é isso, claro que ela é isso, que ela é apenas o passaporte
do favor imerecível. E o Senhor falou comigo que a mente de Cristo é a natureza pela qual nós podemos edificar uma nova consciência, novos paradigmas, critérios, clareza, precisão, forma de pensar, tudo isso que vai dar sentido ao seu caráter e ao seu comportamento. Todas essas coisas, os primeiros passos, irmãos, vocês estão comigo? Os primeiros passos dos nossos pensamentos, quando nós nos convertemos, são extremamente importantes. Mas você já percebeu que aí começa uma batalha, um conflito da vida nova com a vida antiga? Quantos passaram por isso? E passam. Da mente nova com a mente velha. Da natureza nova com a natureza velha. E nesse primeiro passo, esses primeiros pensamentos que começam a nascer, no momento em que nós temos acesso à salvação, eles começam o quê? A se tornarem visíveis de forma prática. Porque se eu fumo e eu paro de fumar e eu estou num ambiente familiar, nossa, o que aconteceu com você? Se eu tenho um comportamento profano, se eu falo palavrão, se eu tenho um vocabulário desenfreado, e eu acabei de ter acesso à salvação, isso é algo externado de forma muito rápida. Porque rapidamente eu quero o quê? Através dos meus pensamentos, eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero começar a pensar de forma diferente. Eu quero começar a ter atitudes visíveis diferentes. Quantos de vocês já encontraram com uma pessoa não convertida e depois encontraram com essa pessoa convertida e falaram assim: nossa, o que foi fulano virou? É só olhar para você mesmo no espelho, né? E para mim. É só eu olhar para mim no espelho e falar: o que você se transformou? Ou então, sei lá, no seu álbum. Não no computador, né? Porque alguns aqui já é igual eu. Na época de antigas, pegar as fotos mesmo. E olhar e falar: o que você se transformou? Só que isso não é suficiente para desenvolver maturidade espiritual. Esse boom, esse escovão que vem no início, e já faz assim, dá aquela limpada geral, que é fácil tocar, que é fácil ver. Isso não produz maturidade espiritual ainda. Porque você entra numa realidade espiritual onde começa um processo na sua vida de transformação da tua natureza. Porque a sua natureza começa a se transformar sim, a partir do momento em que você acessa a graça, mas no momento em que você começa a acessar novas revelações em Cristo. E começa esse processo de mudança. Nossos pensamentos começam a ser o quê, gente? Modelados. Quando a gente se converte, a nossa mente vira uma turbulência. Não é verdade? Uma turbulência porque a natureza velha, ela está ali ainda firme e forte. Ela fica ali o tempo todo. Vou dar um exemplo. Se você é lesado por um irmão, sofre um dano, você é um novo convertido. E daí começa o conflito. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Aí você começa a liberar versículos sobre a sua mente. Não, eu preciso perdoar esse irmão. Eu preciso perdoar. E aí a natureza antiga começa a falar o que é com você? Por que você vai perdoar se você que foi lesado? Vocês conseguem entender o conflito de mentalidade? O conflito de pensamento que se dá nesses primeiros pensamentos quando nós nos convertemos? E aí essa velha natureza começa, ainda que a nossa mente sendo modelada, mas ela começa a querer ainda ter o lugar dela. Pautada na nossa alma. Pautada nas nossas emoções. E eu quero fazer um paralelo aqui para você entender sobre mente, pensamento, mentalidade e mente, porque são diferentes. Porque a mentalidade, ela é a fábrica dos pensamentos. A mentalidade, ela governa as nossas decisões e as nossas reações.
A mentalidade, essa fábrica que produz os nossos pensamentos. É muito mais fácil eu mudar o pensamento do que eu mudar a mentalidade. Guarde isso que você vai entender. É muito mais fácil você mudar um pensamento do que você mudar uma mentalidade. Aqui nós podemos ter vários pensamentos, mas nós só podemos ter uma mentalidade. Porque somos diferentes. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Os pensamentos variam. Ixi! Porque os pensamentos estão ligados à sua história, estão ligados ao seu contexto, estão ligados às suas emoções, às suas tribulações, tudo aquilo da sua alma. Os pensamentos são como um produto que sai dessa fábrica. É para você entender. Eu sou péssima em didática, mas estou tentando. Os pensamentos são como produtos que saem dessa fábrica. E a mentalidade, ela é o processo. Ela é esse maquinário. Ela é o que dá origem a esse produto, que são os seus pensamentos. E aí, eu aprendi, o Espírito Santo falou comigo assim: a mente é o lugar onde a fábrica está edificada, o fundamento. E nós temos a mente de quem? A mente é o lugar onde a fábrica está edificada. Então guarde isso. Toda mentalidade é sustentada por uma mente. Toda mentalidade é sustentada por uma mente. E mentalidade é a mesma coisa que cultura. Toda cultura por trás dela tem uma mente sustentando essa cultura. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso que pensamento pode divergir. Agora, mentalidade é uma só. Porque nós estamos crescendo, avançando, buscando uma única cultura. Viver num reino onde existe uma cultura. E a sociedade vive. A mente da sociedade está edificada por um fundamento. A mente da sociedade está fundamentada na mente humana e na ciência. Vocês estão aqui, queridos? Vamos avançando, tem muita coisa, guarda aí. A mente e a natureza é a natureza que sustenta a mentalidade. A mente sustenta a cultura. Repita comigo, a mente sustenta a cultura. Então, quando nós não temos a mente de Cristo, nós somos sustentados por uma natureza natural. Por uma natureza natural. Quando você não tem a mente de Cristo, a sua vida é edificada. Seus pensamentos saem dessa fábrica, aonde a edificação dela, aonde a plataforma que lança esses pensamentos é uma natureza adâmica. É um pensamento humano. É daí que vem as suas reações. É daí que vem o seu comportamento. É daí que vem as suas atitudes. Pensamentos, queridos, para ficar claro, são conceitos, palavras, deduções, raciocínios, sentenças, conclusões, juízos. Tudo isso é pensamento. Mentalidade são processos interiores que produzem pensamentos. A mentalidade é uma estrutura resultante de uma cultura. A mentalidade, gente, é a experiência do passado, histórico. E a mente? A mente é a natureza onde se aloja a fábrica desses pensamentos. Dá para entender? A gente vai indo aí que vai dar certo. Se essa natureza é expressa por meio do homem natural, a nossa mente se transforma simplesmente numa caixa craniana, no cérebro. Agora, se a sua mente, quem é o fundamento, seus pensamentos partem de uma mente de Cristo. Irmãos, nós estamos falando de uma mudança muito além do que só mudança de pensamento.
muito além do que só mudança de pensamento. Guarde isso no seu coração. Toda mudança de pensamento e de mentalidade, ela só é eficaz na sua vida quando ela parte de uma mente correta e de uma natureza correta. Os seus pensamentos, os meus pensamentos, a nossa mentalidade, ela só é precisa, ela só é eficaz quando ela parte de uma mente correta, quando ela está fundamentada num lugar correto, quando ela parte de uma natureza correta, espiritual. Por isso que só mudar a mentalidade não é suficiente. Só o comportamento não é suficiente. Irmãos, e tudo isso que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração, nós só acessamos esse lugar através dessa palavrinha que nós já falamos aqui, que a religião nos apresentou apenas como perdão dos nossos pecados. Tudo isso só se dá através da graça. E aí o Senhor falou comigo que o objetivo das trevas, nessa geração, na sua geração, nesse tempo, é que a mente humana pode pensar que ela é capaz de viver fora da graça. Que ela é capaz de viver nesse ambiente fora da graça de Deus. Eu quero que você faça uma análise da sua vida. O que seria a sua vida agora sem a graça? Sem a graça de Deus. Olhando para nós. Olhando para dentro de nós. Olhando para a forma que nós pensamos. Olhando para a forma que nós pensávamos. Olhando para a forma que nós agíamos. O que seria de nós? Pergunta para o seu irmão. O que seria de você se não fosse a graça? Através da graça, você tem acesso à mente de Cristo. Isso é lindo. A graça te deu acesso à mente de Cristo. O que te difere hoje de qualquer pessoa que não é salva, que não tem a Cristo, não é o tempo que você tem de igreja. Não é o quanto você mudou no seu comportamento, não é a quantidade de diploma que você tem, não é o seu sobrenome, não é nada dessas coisas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Grava isso aí. Vocês estão gravando tanta coisa que vocês gravaram tudo que eu estou falando aqui. Tá bom demais. Mas vamos lá, mais uma. A graça não é apenas parte do caráter e da natureza de Cristo. Mas a graça, por isso ela não é só para salvar e perdoar os nossos pecados. Ela é a expressão da mente de Cristo. A graça é isso. A graça é a expressão da mente dele. Cada dia vivido fora da graça são dias de retrocesso. São dias de mentira. Cada dia vivido fora da graça são dias de inverdades, de mentiras, de incertezas na nossa vida. E o Senhor falou comigo, vocês são edificados sobre o engano quando vivem fora da graça. Vocês são edificados na mentira. A religião, ela é tão terrível que ela tenta apresentar coisas simples, coisas profundas como coisas simples. Ela rouba de nós a revelação do Cristo através da sua palavra. E aí você olha para a graça e você pode dizer que é um favor imerecível, porque ela foi nos dada de forma gratuita.
mas ela é o passaporte para você acessar a mente e a natureza de Deus. Aleluia. E porque você precisa ter, e eu preciso, né? Ter uma nova mente para o novo tempo. Para uma década de governo. E o Senhor falou comigo assim, porque você só manifesta o governo de Deus através da mente do Filho. Você só manifesta o governo de Deus através da mente do Filho. O Pai espera de você que o Filho governe a sua vida. Que Cristo governe o seu coração. Que Cristo governe a minha mente. Que Cristo governe. Atributos divinos da mente de Cristo não cabem na nossa mente natural. Sonhos de Deus não cabem na mente humana. A mente humana ela é incapaz. Ela é incapaz. Por mais que a ciência evolua. Por mais que a ciência descubra e os cientistas se movam. Ela é incapaz de, quando um rei tem um sonho, chamar alguém no cárcere ou ir até ao cárcere para pedir que interprete. Porque os sonhos de Faraó, somente José tinha a interpretação, porque ele tinha a mente de Deus. E daí, queridos, quando nós falamos que vamos construir um hospital para uma mente humana, eles não vão compreender. Não gaste sua saliva. Não gaste. Se eles não forem investir, não tente convencer. Não tente ficar respondendo por quê, como. Porque só interpreta, só vive o sonho de Deus quem conhece a graça. Quem tem acesso a essa graça. E aí você fala, olha, e além de um hospital, parece conversa de doido, né? Além de um hospital, nós também vamos construir uma universidade. E mais que isso, o Senhor disse que nós transformaremos e estamos transformando a nossa terra em terra de adoradores. E aí você começa a conversar com a mente humana, realmente parece loucura para os homens. Mas o Senhor está apenas nos inspirando através da sua mente. Através da sua graça. Quando uma visão, quando uma revelação parte da liderança, é apenas mais uma porção da graça sendo revelada. A mente de Deus sendo revelada a nós. Porque a base do pensamento de Deus é que conheçamos a Cristo. E eu quero me atentar a isso nessa noite. Preciso de você aqui comigo. A base do pensamento da graça é que você conheça Cristo. É que eu conheça Cristo. Eu tive acesso a uma estatística que eu fiquei muito triste. E eu comecei a perguntar a Deus. Eu tive acesso a uma estatística que 65% das pessoas que frequentam hospitais psiquiátricos, consultórios psiquiátricos, na América Latina são cristãos. Nós estamos falando de muita gente. E aí eu perguntei para o Senhor. Eu falei, Senhor, 65% das pessoas estão buscando saúde mental onde? Irmãos, eu sei que tem muitos psicólogos aqui, muitas pessoas que trabalham com a mente. Reconhecemos, né, essa profissão, claro. Mas saúde mental, uma mente saudável, é muito mais do que só dormir bem, fazer exercício físico e ter uma boa alimentação. São as primeiras instruções. É muito mais que isso. A vida não tem sentido fora da graça. A mente não tem sentido. A mente não passa de uma mente turbulenta.
de uma mente que não consegue, às vezes, organizar os pensamentos. E daí Deus foi tão misericordioso que Deus me respondeu. E eu queria compartilhar com você hoje. O Senhor falou comigo assim: as pessoas não tiveram o seu entendimento renovado. As pessoas não tiveram seu entendimento renovado. As pessoas não tiveram e não prosseguiram em conhecer a Cristo. E eu vou ilustrar isso através da vida de um homem. Já cheguei na página 10. Tem tempo. E eu queria ilustrar isso através da vida de um homem, repita comigo, o profeta João Batista. Preste atenção nesse texto. No dia seguinte, João estava ali outra vez. E 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, eles disseram, João disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Eles disseram, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus. E o Senhor falou comigo, a primeira revelação de Cristo. Você vai entender. Porque Cordeiro fala de sacrifício. Cordeiro fala de salvação. E o que acontece se nós não renovarmos o nosso entendimento? Nós vamos estacionar. Eis aí o Cordeiro. E nós não saímos da salvação. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, que é prosseguir conhecendo a Cristo. Se você não entender, se eu não entender de uma vez por todas, que quando eu passo por um processo de Deus, é Cristo renovando o meu entendimento. É Cristo se revelando a mim. Isso traz resposta para você. Sabe por quê? Porque você começa a olhar, por que um dia o irmão está na igreja e no outro dia ele não está? Sabe por quê? Porque ele não prosseguiu em conhecer a Cristo. Ele não renovou o seu entendimento. E por que eu estou falando isso? Porque depois do sacrifício vem o governo. E João Batista não viu a Cristo. João Batista apenas ficou na visão do Cordeiro. Na visão do sacrifício. Irmãos, quando Israel teve a primeira revelação, a primeira experiência ali, eles viram como? Não foi o maná. Não foi o tabernáculo, não foi nada dessas coisas. Foi o Cordeiro da Páscoa. Cordeiro fala de sacrifício. Cordeiro fala da primeira revelação. E o Senhor foi ministrando que a revelação continua. Depois eles conheceram como maná. Depois eles conheceram como rocha. E João Batista teve ali a primeira revelação. Mas nós não podemos permanecer na primeira revelação. Nós não podemos permanecer só no Cordeiro. Nós não podemos permanecer só na salvação. Na salvação eu entro todo domingo, sento aí na cadeira. Deixo alguém falando aqui em cima. E acho que o que está sendo dito não é comigo. Que eu não tenho que fazer participar, que eu não tenho que participar. No nível da salvação, no nível só do Cordeiro. Da primeira revelação do Cristo na sua vida. Você não vai entender os processos de Deus, os lugares que Deus vai te levar. Porque na medida que a revelação anda, na medida que a tua vida acontece, é Cristo se revelando a você. Você está saindo da revelação só do Cordeiro e você está entrando em outras realidades em Cristo. Em outros lugares. E por que, gente, aqui mora um grande perigo? Ficar só na visão do Cordeiro. Porque eu quero ler um texto para você, do mesmo João Batista.
no capítulo 11, no livro de Mateus, que diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, preste atenção que você vai entender. Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. O João Batista, eis aqui o Cordeiro. João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, enviou discípulos para perguntar: és tu aquele? És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outra pessoa? O mesmo João Batista, que ele olhou, ele viu, ele teve ali a primeira revelação. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aonde ele estava? No cárcere. E daí, gente, o texto é tão tremendo que fala assim, Jesus responde. Jesus fala assim: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Fala para João Batista, pelo amor de Deus, que os cegos estão sendo curados. Dá um choque de realidade em João Batista, gente. Fala para ele que os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados. Fala para ele que os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados. Acorda, João Batista! Sai da primeira revelação. Vamos sair do nível da salvação, da igreja do tanque de Betesda necessitada, esperando as águas se moverem para alguém jogar você lá dentro. Esse não é o nosso lugar, igreja. Sabe o que difere o João Batista que viu o Cordeiro do João Batista do cárcere? O nível da revelação. A profundidade da revelação. A profundidade da revelação. Repita comigo: o nível da revelação. Irmãos, o que leva o João Batista do Rio Jordão? Dizeis aqui o Cordeiro, e o da prisão: és tu aquele? E aí Deus falou comigo assim: quanta duplicidade de pensamento no meio da igreja. Um dia nós estamos ali, eu me rendo, eu me entrego, eu faço tudo, a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. No outro dia eu tiro a minha vida da cruz e eu começo a fazer a minha vontade. Começo a fazer tudo do meu jeito. Em qual nível de revelação você quer estar? Por isso que é uma nova mente, queridos, para um novo tempo. E o Senhor falou comigo: alerta a minha igreja, profeticamente. Nós corremos sérios riscos se não renovarmos o nosso entendimento. Sérios riscos, irmãos. Se nós não renovarmos o nosso entendimento. Como eu renovo o meu entendimento? Conhecendo a Cristo. Experimentando de Cristo. E conhecendo Ele permanentemente. O dia que eu acho que eu já sei de tudo. O dia que eu acho que está muito bom vendo o Cordeiro. Que está muito confortável aonde eu estou. E eu não permito que Ele toque na minha vida através dos processos dEle. Através de moldar o meu caráter. Através da transformação dessa fábrica que produz os meus pensamentos. Através da mudança da minha natureza. O dia que isso para de acontecer, nós vamos correr um risco muito grande. Que é amanhã ou depois questionar as coisas que eu já decidi viver hoje. Começa a questionar as revelações que eu já recebi. O que aconteceu com João Batista? Se não foi a dúvida que entrou no seu coração. Vai lá. O que está acontecendo? Que movimento é esse? Quem está curando quem? Já não estou entendendo mais nada. Quem está fazendo leproso andar? É ele mesmo ou vai vir alguém depois dele? Quando você estiver passando por um processo de Deus, ou se você está nessa noite, não fique buscando com a sua mente humana solucionar.
Busque no seu espírito qual a revelação de Cristo que está sendo gerada em você. Qual é a revelação do Cristo vivo que está sendo impressa dentro de você. Não podemos ficar, irmãos, com o Cordeiro. E o Senhor falou comigo assim: eu vou me revelando de várias formas. Eu tive uma experiência com Deus na área da espera. Cristo se revelou a mim de uma forma. Quando eu esperei em Deus, eu me separei, escolhi viver a minha vida, servindo ao Senhor, e falei, vou esperar em Deus, meu marido. E esperei por 8 anos. Eu não esperei numa natureza humana, carnal, porque hormônio todo mundo tem. Mas quando você busca em Cristo renovar o seu entendimento, quando falam para você que você vai passar por um processo de corte com uma mente natural, você vai dizer, é impossível, mas com uma mente espiritual, com a mente de Cristo, você diz, eu quero viver essa revelação. Cristo se revela na minha pureza. Se revela na minha santidade. Trata essas áreas da minha vida. Trata a minha vida emocional. Porque aí falam com você de primícia. Aí no seu entendimento natural, nossa, já pedi a oferta, agora estão pedindo primícia também. Agora, quando eu tenho uma mente espiritual, quando eu acesso a mente de Cristo através da graça, eu falo, Senhor, qual é a medida de Cristo que o Senhor quer me revelar através das primícias neste ano? Aonde eu vou chegar? O que vai frutificar das minhas mãos? Vocês conseguem entender como a ótica das coisas muda? Não é um problema que vai te dominar, mas quem te governa é a mente de Cristo. Daí a gente não sai desesperado, aumentando os índices de suicídio. Porque a gente tenta resolver e eu não estou, gente, falando que não tem que buscar médico, que não tem que buscar, às vezes, um apoio psicológico, um psiquiatra. Não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que é mais do que mudar uma mentalidade, de um pensamento. Eu estou falando que você precisa entender a graça. E eu preciso entender a graça. E eu preciso renovar o meu entendimento. Simples assim. Prosseguindo em conhecer a Cristo. Porque senão um dia eu estou no cárcere, um dia eu estou na sarjeta, um dia eu estou na prisão, um dia a maré tá ruim, um dia a conta tá ruim, ou qualquer outra coisa, uma enfermidade bate na porta, um desemprego. E aí eu pego alguém e falo assim, ô Lívia, vai lá para mim. Porque eu tinha visto que era o Cordeiro, mas daqui de onde eu estou, isso está me consumindo tanto. Esse lugar está me consumindo tanto. Esse problema está me consumindo tanto. Vai lá para mim ver se é ele mesmo ou se vai vir outra pessoa. Porque eu já não sei mais. Eu já não tenho mais certeza. Deixem te roubar tudo. Deixe tocar em tudo. Mas não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Não duvide do seu Deus. Não duvide daquilo que Ele já fez na sua vida e daquilo que Ele continuará fazendo. Não duvide que nenhuma circunstância que se levante seja maior do que a revelação do Cristo. E o Senhor se revelou a mim através da espera. E o Senhor trouxe a visão no meu espírito. Me fez recordar quando pela primeira vez eu estava aqui morando, eu morava numa república com umas amigas, dividia o apartamento. A pastora Zelinda morava comigo, mas outras pessoas também, uma que nem era na época cristã. E eu estava sentada, eu não sabia o que era ouvir a voz de Deus. E eu estava sentada ali, e aí o Espírito Santo, ali eu daquele jeito assim, mais simples, tal, eu ouvi o Senhor falando assim, lê sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. E ali nasceu minha primeira mensagem. Primeira palavra assim que eu comecei a rabiscar e escrever. Aí Deus me trouxe sua memória quando eu estava preparando. Eu falei, Senhor, como foi? Verdade, foi muito legal aquele dia. Aí o Espírito Santo falou comigo, mas imagina, se o seu entendimento não tivesse sido renovado, aquilo lá não te sustenta mais.
Porque ungir, eu ministrei na época, se você ungir, se você dá o seu melhor. Agora, se eu não entender que o perfume precisa exalar de mim, que não é a entrega do meu melhor, mas é Ele ter a minha própria vida, aquilo lá já não me sustentava mais. Eu precisei o quê? Prosseguir, e preciso todos os dias. Passei por uma situação esses dias que eu não entendia. E a minha mente natural, a minha alma gosta de respostas, gosta de apoio. Ela precisa pegar em alguma coisa. E aí ela disse assim: por que você está passando por isso? Você vai passar por essa situação? Você nem deve nada nessa situação. Por que você vai passar por isso? Primeira coisa que ela fez. E aí, automaticamente, eu falei: eu vou renovar o meu entendimento. Cristo quer se revelar a mim através dessa situação. E eu falei: Senhor, qual é a tua expressão? O que o Senhor quer me dizer através de tudo isso? O que o Senhor quer formar no meu caráter? O que o Senhor quer modelar a minha forma de pensar? O que o Senhor quer mexer nas minhas estruturas através disso? Amém, gente? Estou caminhando para o final já. O Senhor falou comigo também que... a respeito dos discípulos ali também, quando... depois do derramamento do Espírito Santo, os apóstolos ali, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. A história do paralítico, que nós conhecemos, que eles estavam diante daquele paralítico. E eu anotei aqui porque eu achei interessante. Depois que eles tiveram mais um nível de revelação, eles não se importaram com que aquele homem precisava de subsídios naquela hora. Não era uma esmola que ele precisava. E aí o Senhor falou comigo assim, eles disseram: aquilo que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. É mais, gente, do que só atender uma necessidade. Quanto mais eu sigo conhecendo a Cristo, mais eu descubro aquilo que eu tenho. E mais eu descubro que a minha geração necessita. E mais eu descubro que a terra de adoradores necessita. E mais eu descubro do que a minha família precisa. Prossiga em conhecer a Cristo. E o Senhor falou comigo: real evangelismo é quando eu descubro o que eu porto e eu consigo olhar para as pessoas e ver o que elas necessitam. Eu tenho que impartir quando eu conheço a Cristo. E eu posso olhar para um paralítico e eu posso dizer assim: aquilo que eu tenho, a revelação do Cristo na minha vida, eu te dou. É mais do que você pegar uma moeda. É mais do que você pegar Mas quando você senta para impartir da natureza de Cristo numa pessoa que você está discipulando, você está olhando para ela e você está dizendo: aquilo que eu tenho, pela graça, eu te dou. E eu falei: Senhor, para quem o Senhor se dá a conhecer? Para quem? A palavra do Senhor diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvidos algum nunca ouviu, e mente alguma, nenhuma mente imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, e o Senhor me respondeu: eu me dou a conhecer para aqueles que me amam. Nós vamos entrar num ano de relacionamento. E o Senhor falou comigo: quanto mais vocês se amarem, mais eu vou me revelar nesse ambiente. Porque o Cristo é revelado onde há amor. Cristo é revelado. Quando há amor no ambiente, gente, não precisa nem pregar. Eu não preciso nem pegar o microfone, nenhum pregador precisa nem... Porque quando há amor no ambiente, ele se revela por ele mesmo, porque ele é o amor. E o Senhor ministrou ao meu coração, quero finalizar. Quando João Batista perguntou: é você ou vai vir outro depois de você? Não existe outro depois de Cristo.
Ele é o último. E o Senhor falou, quando Cristo não te satisfaz, nós estamos encurralados e nós vamos perder a cabeça. Nós estamos submetidos, sujeitos a termos a nossa cabeça decapitada, como João Batista. Quando nós não renovamos o nosso entendimento, nós corremos o risco de ter a nossa cabeça decapitada. Um corpo sem cabeça. Coloque-se de pé, queridos. Decapitar significa você vai perder a cabeça. Se eu acho que eu preciso de alguma coisa fora de Cristo, é porque eu não o conheço ainda. E tem um versículo, e eu vou finalizar com ele, que diz assim, é um alerta para mim e para você. Eu falei para você ficar em pé, para você acordar, porque eu preciso de mais 5 minutos. Senta então, só mais um pouquinho. Senta, fica à vontade. Eu vou acabar agora mesmo, 5 minutos. Quando o povo começa a andar muito, se movimentar muito, é porque está ficando com sono. Mas eu preciso terminar dessa forma. A palavra do Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor falou assim, existe uma estratégia das trevas contra vocês. E ela se chama nesses dias, excesso de informação. Quando a Bíblia fala e a religião é tão terrível que nos apresenta os versículos de forma tudo atrapalhada, a gente acha que isso aqui é um versículo evangelístico. Vinde a mim, todo mundo que está cansado. Já preguei várias vezes sobre isso. Sobrecarregado, larga tudo aqui. Isso aqui era um alerta para a geração de João Batista, que estava com a mente cansada. Com a mente que já não reconhecia mais o Cristo. E daí o Senhor falou comigo, vocês estão vivendo excesso de informação. Deixa eu te falar uma coisa, o pior cansaço que você pode viver não é esse aí no seu corpo físico. É o cansaço espiritual, o cansaço mental. E o Espírito Santo me disse, a mente de vocês ficam tensionadas, fadigadas. É tanta informação. Nós somos bombardeados por uma cultura, por um sistema de tanta coisa. Vocês já perceberam que às vezes você está falando com alguém ou você está pregando, daí a pessoa começa a bocejar, a mente começa a vaguear. Claro que não está acontecendo isso aqui agora. Mas em algumas pregações acontece. Mas acontece. E aí o Senhor falou comigo assim, excesso de problema, excesso de dificuldade, excesso de plano, excesso de informação, excesso de planejamento, excesso de futuro. E aí nós pegamos esse versículo e nós achamos que ele é para trazer nossos fardos. O Senhor estava chamando a atenção de uma referência ao profeta João Batista, uma geração com a mente cansada. E o Senhor falou comigo assim, sabe por que o sistema quer bombardear sua mente com excesso de informação? Para que você não conheça Cristo. Porque você e eu ocupamos demais a nossa mente. Ela se cansa. E quando uma revelação está sendo impartida no seu espírito, ela está ocupada demais para que Cristo seja apresentado a você. E aí, muitas vezes nós estamos ministrando para jovens, já presenciei isso, e começa uma batalha na mente. Uma batalha do que é ensinado na universidade e uma batalha do que está sendo ensinado na igreja. O que a ciência ensina e que o corpo de Cristo ensina. O Espírito Santo falou comigo assim, estude, vá à universidade, seja um ótimo doutor, seja o melhor aluno. Seja a melhor doutora, faça o que você quiser, estude mesmo. Mas não creia em nada do que eles falam. Não creia.
O único que é digno de você acreditar, da sua fé, o único que te deu acesso pela fé, pelo acreditar, pelo crer, é a graça. Agora pode se colocar de pé de verdade. Estude, galerinha. Seja o melhor. Tem uma galerinha boa aqui, jovens bastante. Sejam os melhores. Mas quando vocês forem manifestar, não manifeste só ciência, manifeste sabedoria. Manifeste uma inteligência. E todos nós, que não vem apenas dos livros, do conhecimento humano, mas manifeste uma sabedoria divina. Uma inteligência divina. Eu declaro que se levantam níveis de profissionais capazes de solucionar, de resolver problemas, capazes de criar, de inventar, de ter acesso à inteligência e muitas coisas, além do que a mente natural. Mas eu profetizo que manifestarão sabedoria, e onde vocês estiverem, a revelação de Cristo prosseguirá através da sua vida. Amém. Guarde isso no seu coração. Veja o Cordeiro, mas saia desse lugar. Renovação do entendimento, como Oséias disse, e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Vamos orar? Eu queria te convidar nessa hora a deixar, a não permitir que o diabo roube você. Porque é um momento que as estruturas na nossa mente começam a cair, porque foi nesse momento, pela graça, foi trago um pouquinho de luz a ambientes escuros. Nós estamos saindo um pouquinho da ignorância. E eu quero ser a primeira pessoa a ser iluminada neste lugar. Coloque a mão na sua mente, eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Eu declaro, Senhor, dias cruciais. Eu declaro agora que áreas onde estavam escuras, coisas que você não entendia, coisas que eu não entendia, que eu ainda não tinha resposta. Eu quero declarar nessa noite que Cristo se revela na sua vida de alguma forma. Se renda a Ele nessa noite. Ele pode se revelar através do sol da justiça, da estrela da manhã. Ele pode se revelar através de tantas formas. Do Deus que cura, do Deus que restaura. E eu declaro que estruturas mentais, pensamentos, fortalezas estão caindo agora. Agora. Pai, nós só precisamos do Senhor neste lugar. Nós só precisamos de luz no nosso entendimento. Receba agora uma nova porção, uma nova medida que se dá através da graça. Um novo entendimento do sentido da sua existência, do sentido da sua vida. Você não é escravo de nenhuma enfermidade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Esses dias estruturas cairão na sua mente, o seu entendimento será renovado. Eu declaro que a nossa geração não será tocada pela ignorância. Ela não será tocada pelo excesso de informação. A nossa mente não será ocupada por isso. Mas Cristo é o centro. Ele é o nosso fundamento. E a revelação dele, esses dias, se dará ainda mais no nosso coração, nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Deus te abençoe nessa noite. Venha amanhã. Venha sábado. Venha domingo. Organize sua agenda. Nós hoje
estabelecemos apenas um pequeno fundamento, colocamos um tijolinho de coisas que Deus irá construir nesses dias. Que o seu coração tenha essa sede, como a pastora Luciana disse.